Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 830 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade e deixa aquele like no episódio, comenta o que você está achando e compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo ou mesmo naquele grupo de WhatsApp cheio de profissionais do direito ou concurseiros ou ainda nos seus stories na sua rede social preferida. Com certeza é um grande incentivo a continuarmos com esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje e ele foi inserido na Lei 8.213 de 91 e é uma tese, o tema repetitivo 692 do STJ. A decisão de reforma que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto no valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do artigo 520, inciso 2 do CPC de 2015. Gente, temos aqui, na verdade, uma complementação da tese que já foi fixada anteriormente aqui nesse repetitivo 692. O que acontece? Inicialmente, não é, foi fixada essa tese com a redação que era bem mais simples, era só assim, ó. A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Acontece que foi apresentada uma questão de ordem, objetivando revisar essa tese, para quê? Para deixar mais claro, né, de que forma essa devolução deve ser feita. Então, qual é a situação aqui? Só para que fique claro. Imagina, por exemplo, que um segurado da Previdência Social propôs uma ação objetivando o recebimento de um benefício previdenciário. E aí ele conseguiu uma liminar. Mas lá na frente foi julgada a ação pela improcedência do pedido. Então, o que acontece? Né? Essa liminar ela perde o efeito, esse indivíduo vai parar de receber, mas você imagina que ao final transitou em julgado essa sentença, determinando que ele não tinha direito. Ele vai ter que devolver aquilo que ele recebeu? Gente, o STJ tem tese repetitiva, né, fixada no sentido de que sim, ele vai ter que devolver. Mas como é que ele vai devolver? É tudo de uma vez? Vai penhorar o valor, algum bem dele para ele devolver? Não, gente, a lei ela procura trazer uma forma de devolução que onere o mínimo possível esse indivíduo. Então, olha só, o artigo 115, inciso 2, determina que o pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cassação do benefício pela revogação da decisão judicial, pode ser descontado em percentual não superior a 30% daquele valor ou benefício, né, que eventualmente essa pessoa ainda estiver recebendo. Por que 30%? Para que essa pessoa não fique privada totalmente daquele valor que tem por objetivo custear o seu custo de vida, né, digamos assim. Então, existe essa limitação. E aí o tema 692 do STJ, ele acabou sendo reescrito, tão somente para deixar claro que existe essa limitação, que inclusive é uma limitação que está na lei, não é? Parte ali daquilo que está previsto no artigo 115, inciso 2 da lei 8.213 de 91. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância
de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do artigo 520, inciso 2 do CPC. Próximo julgado de hoje é da Corte Especial. Foi inserido na Constituição Federal o destaque da seguinte forma: compete ao STJ processar e julgar desembargadores, mesmo que os fatos imputados não tenham relação com o exercício do cargo, para garantir a sua imparcialidade. Gente, olha só, esse julgado ele é interessante, mas não é uma novidade. Já temos muitos julgados nesse sentido, inclusive a jurisprudência eu diria que já é uníssono, né, nesse sentido. Mas eu diria que há um raciocínio aqui que é interessante. Porque, veja só, artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. A quem cabe julgar os desembargadores em ações penais decorrentes de crime comum. Cabe ao STJ, não é isso? É isso. Acontece, gente, que lá na questão de ordem na ação penal 937, foi limitada essa questão do foro por prerrogativa de função tão somente aos crimes que são praticados no cargo ou em função dessas, não foi? Foi. E isso foi feito exatamente para limitar essa situação do foro por prerrogativa de função, que era muito amplo, né? Então, antes dessa limitação, qualquer crime praticado por autoridade, essa autoridade já seria julgada pelo tribunal que a Constituição o colocasse, né, como competente para tanto. Mas houve essa limitação. Acontece, gente, que em relação aos desembargadores, surgiu uma reflexão. Porque pensou-se assim, ó, olha, faz sentido colocar um juiz que está subordinado ao tribunal do qual essa pessoa é desembargador para julgar o desembargador? Olha, eu acho que haveria aqui uma situação onde potencialmente se perderia muito mais a autonomia, né, desse juiz do que caso o STJ estivesse julgando. Então, realmente, nesse caso do desembargador, acabou-se chegando na percepção de que seria realmente complicado, mesmo que o crime não tenha nada a ver com a função de desembargador, com o cargo de desembargador, ainda assim seria interessante que ele fosse julgado pelo STJ, porque, querendo ou não, não é, seria uma garantia muito maior de imparcialidade do que deixar o juiz do tribunal julgar o desembargador. Realmente seria uma situação um tanto quanto complicada. Até aí, gente, eu acho que ok, né? Faz todo sentido, porque o entendimento, né, seria de que não seria interessante o desembargador ser julgado pelo juiz vinculado ao mesmo tribunal. Acontece que já o STJ também já teve decisões, né, ampliando essa situação. Então, por exemplo, tivemos lá no informativo 708 uma decisão dizendo que também vale isso para promotores, até o STF decidir como é que fica a situação especificamente em relação aos promotores de justiça. Depois, lá no informativo 783, também expandiu para os conselheiros estaduais e distritais do Tribunal de Contas. E aí, gente, além disso, não é, também fica aquele debate, e se for um desembargador do trabalho, né? E se for, por exemplo, desembargador federal, mas ele estiver sendo julgado por juiz estadual, também não faria sentido, né? Não teria a mesma lógica. Mas até então, tudo isso tem sido aplicado, né? Todos esses estão sendo julgados, independentemente do crime fazer, ou melhor, ter ou não relação com o cargo, estão sendo julgados, seja pelo STJ, no caso do desembargador, se for um promotor de justiça, pelo TJ, enfim. Então, é necessário aguardar, né, até que o STF feche questão sobre todos esses pontos. Mas em relação ao desembargador, eu acho que faz todo sentido ele não ser julgado por um juiz vinculado ao mesmo tribunal, né? Acho que faz todo sentido mesmo. Então, como é que ficou o destaque? Compete ao STJ processar e julgar desembargadores, mesmo que os fatos imputados
não tenham relação com o exercício do cargo para garantir a imparcialidade. Próximo julgado foi inserido na Lei Maria da Penha destaque da seguinte forma: em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situação de clandestinidade. Gente, olha só, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar para vocês, para que fique muito claro, tá? Esse julgado não tratou de uma condenação, tratou de um recebimento da denúncia, beleza? Então, por que eu digo isso? Porque muitos repetem esse mantra, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando em crime de violência doméstica, em crimes sexuais, e tem mesmo, beleza? Tem com certeza especial relevância. Mas também muito cuidado, porque ter especial relevância é diferente de condenar exclusivamente com a palavra da vítima, quando não tiver nenhum elemento no auto que corrobore, beleza? Mas, gente, pensa assim no processo como algo que tem começo, meio e fim, né? O começo do processo é o que? É o recebimento da denúncia. Então é óbvio que o estándar probatório para receber a denúncia é muito menor do que o estándar probatório para a condenação. Agora, claro, né, receber a denúncia já é algo muito gravoso. Então, o juiz, ao receber a denúncia, ele também tem que ter muita responsabilidade, não é? Mas a palavra da vítima, ela tem especial relevância desde o começo, né, desde o momento lá que o delegado de polícia vai dar início ao inquérito até a condenação, óbvio, até a sentença. Mas muito cuidado, tá? Isso não equivale a dizer que só a palavra da vítima é suficiente para a condenação. Tem que, no mínimo, ser corroborada por outros elementos nos autos. E no caso concreto aqui específico, entendeu-se que existia prova da materialidade do crime, existia indício de autoria, e aí tudo isso foi corroborado pela palavra da vítima e que, por isso, havia de um arcabouço suficiente para receber a denúncia, beleza? Beleza, então, como é que ficou o destaque? Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja visto que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade. Gente, o próximo julgado não tem grande relevância para concursos públicos, é muito específico, então eu só vou ler uma vez o destaque e eu não vou comentar o julgado em si, eu só vou comentar uma teoria que foi levantada aqui nesse julgado e que eu achei interessante da gente conhecer. Então vamos lá, primeiro ponto, é o destaque. A exigência de THC2, ou Serviço de Segregação e Entrega de Containers, pelos operadores portuários em face dos terminais retroportuários, configura abuso de posição de dominante na modalidade com pressão de preços e, por consequência, violação dos regramentos antitruste da Lei 12.529 de 2011. Então vamos lá. Não vou explicar o julgado, né? Já deu para ver que é muito específico, mas eu vou explicar aqui uma teoria que foi abordada nesse julgado, que é a teoria das infraestruturas essenciais. Essa teoria, gente, ela foi desenvolvida pela Suprema Corte dos Estados Unidos e ela trata de situações em que o detentor da infraestrutura ele está verticalmente integrado com o mercado subsequente, ou seja, ele tem uma posição de dominância e assim ele compete diretamente com seus concorrentes na etapa posterior da cadeia de produtos ou serviços. E aí entendeu-se, né, que essa é uma situação dos operadores portuários em relação aos terminais retroportuários, porque há uma dependência do terminal retroportuário em relação ao operador portuário e há também uma situação de concorrência em determinados casos. E aí, nesses casos, havia a cobrança de uma taxa, que era esse serviço de segregação e entrega de contêineres. Aqui já entrando no caso concreto, que eu falei que não ia explicar, mas eu estou vendo que acaba sendo necessário explicar para entender a teoria. E aí, gente, nesses casos,
que aqui sim é o que é importante vocês memorizarem, né? Não é que essa teoria proíba a cobrança de um preço sobre o serviço desempenhado, mas é que ela traz vetores para verificar se há uma atitude aqui que viole o livre mercado. Então, por exemplo, tem que ver se esse valor que está sendo cobrado ele atenta à livre concorrência ou se ele tem o condão de implicar domínio de mercado relevante sobre bens e serviços, ou ainda que importem lucros arbitrários, ou por último, que haja um exercício abusivo da posição de dominante. Então, são esses 4 vetores. Então, veja só, o que eu quero que você aí memorize no seu coração e na sua mente em relação a essa teoria, que é a teoria das infraestruturas essenciais. Primeira coisa, foi uma teoria criada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Segundo ponto, ela é aplicada quando uma empresa tem uma relação de dominância em relação às outras, participando de mais de uma das etapas da cadeia de produtos, onde em algumas dessas etapas as outras empresas precisam dela e nas outras etapas elas são concorrentes, beleza? Então essa é a posição de dominância, não é? E aí, nesse caso, nessa teoria, ela não proíbe de antemão a cobrança de taxas, mas ela proíbe a cobrança de taxa que aí são 4 vetores. Se for atentatório à livre concorrência ou à livre iniciativa, tem um condão de implicar domínio de mercado relevante, importe em aumento arbitrário de lucro ou ainda, não é, que comine exercício abusivo dessa posição dominante, beleza? Próximo julgado é da segunda turma do STJ, foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é compatível com o ordenamento jurídico o Decreto 4680 de 2003, na parte que estabelece o limite de 1%, acima do qual se torna obrigatória a informação expressa nos rótulos dos produtos alimentícios comercializados da presença de organismos geneticamente modificados. O debate aqui é basicamente, gente, que o decreto 4680 de 2003, ele traz que só é obrigatório constar no rótulo do alimento que esse alimento contém organismos geneticamente modificados, se isso representar mais de 1% da quantidade daquele produto. Então, se há ali uma quantidade ínfima, né, menor que 1% de organismos geneticamente modificados, então já não é necessário incluir isso no rótulo. Isso daí teve a constitucionalidade questionada. Por quê? Porque objetivava-se que qualquer quantidade tivesse que estar expressa. Aí o que acontece? O STJ entendeu que isso daí não seria razoável e nem proporcional, porque isso traria um custo desarrazoado para a indústria, especialmente em um contexto onde quase todo alimento que chega na nossa mesa hoje tem presença de organismo geneticamente modificado e que por conta disso haveria, ou melhor, seria proporcional essa tolerância de 1%, não é um percentual baixo, então de fato isso não teria um grande problema. Entendeu-se também que a presença de organismo geneticamente modificado no alimento não traz um risco à saúde, não é? Partindo do pressuposto de que esses alimentos hoje já são tidos como seguros. Inclusive, o julgado traz uma referência que o início do plantio de transgêneros no Brasil foi lá pelos anos 2000 e agora, quase 25 anos depois, já existem muitas pesquisas mostrando que, na verdade, mesmo os alimentos 100% transgênicos, eles não são nocivos à saúde simplesmente por serem transgênicos. Então, uma percentual ínfimo disso, menos de 1% em um alimento, de fato seria algo perfeitamente aceitável e seria muito oneroso para a indústria ter que se preocupar com o processo de produção onde tenha que descrever até mesmo esses alimentos transgênicos que estão em percentual ínfimo. E aí um debate que surge, não é? É sobre aquelas pessoas que por questões ideológicas não querem ter acesso a alimentos transgêneros. E aí o STJ abordou esse ponto dizendo que por mais que se trate de uma opção pessoal, não é possível onerar toda a indústria alimentícia simplesmente por conta dessa opção pessoal. E caberia a essas pessoas procurarem alimentos que são 100% veganos,
100% livres de agrotóxicos, 100% livres de transgêneros, etc. E de fato isso tem um custo, né? Então esses alimentos costumam ser mais caros, mas aí caberia a essas pessoas de fato procurarem esses alimentos que passam por esse processo, né, e pagar o preço decorrente dessa opção ideológica pessoal. Esse é o tipo de julgado que eu gosto de pedir opinião. Me conta aí o que você acha, se a decisão do STJ foi correta ou não. Então, como é que ficou o destaque? É compatível com o ordenamento jurídico o Decreto 4.080 de 2003, na parte que estabelece o limite de 1% acima do qual se torna obrigatória a informação expressa nos rótulos dos produtos alimentícios comercializados da presença de organismos geneticamente modificados. Próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, foi inserido no Código Civil o destaque da seguinte forma: é possível presumir a maternidade de mãe não biológica de criança gerada por inseminação artificial caseira no curso de união estável ou homoafetiva. Gente, esse julgado tem peculiaridades, né? Ele é bem interessante. Mas vamos começar por conceitos, que são conceitos interessantes tanto para esse julgado como também para outras situações. O que é inseminação artificial? Nós temos dois tipos, a homóloga e a heteróloga. Homóloga é aquela que é feita com material genético do próprio casal. E a heteróloga é a que a inseminação ocorre com material biológico de um terceiro. Beleza. Agora, olha só, o artigo 1597, inciso 5º do Código Civil, diz que presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Então, veja só que é a situação. A esposa, ela tem o filho, né, ela gera o filho, através da doação de sêmen de um terceiro, e isso não é feito de forma artificial, né, inseminação artificial, então feito em laboratório, e ela gera uma criança. Se o marido ele autorizou, não é, ele foi conivente com toda essa situação, então presume-se a filiação por parte dele, beleza? A paternidade por parte dele, né, melhor dizendo. Beleza. Agora, esse julgado, ele traz duas peculiaridades que são interessantes. A primeira é que se tratava aqui de uma relação homoafetiva. No caso, duas mulheres. Muda alguma coisa? Não, muda absolutamente nada, né? Então, continua havendo aqui essa presunção de maternidade decorrente dessa união homoafetiva, beleza? Então, não muda nada. Mas o segundo ponto aqui é que houve uma inseminação artificial caseira, não é? E o que é uma inseminação artificial caseira, professor? Olha, é melhor você pesquisar na internet do que se trata, mas é mais ou menos como você está pensando mesmo que acontece. E foi o caso, né? Uma inseminação artificial caseira. E aí vem o segundo ponto do julgado. É possível equiparar a inseminação artificial à inseminação artificial caseira, não é? Ou melhor, a inseminação artificial caseira, ela vai ter os mesmos efeitos? Sim. Então, não existe uma diferenciação feita pelo ordenamento jurídico brasileiro em relação a isso. Claro, não é que o Ministério da Saúde não recomenda de forma alguma a tal da inseminação artificial caseira, mas é possível de acontecer e os efeitos jurídicos decorrentes são idênticos, tá bom? Então, gente, nesse caso concreto, foi uma inseminação artificial heteróloga caseira, era um casal homoafetivo, então utilizaram de mulheres, né, um casal de mulheres homoafetivas, então utilizou-se o sêmen de um terceiro e presume-se a filiação, então, nesse caso, das duas mães, beleza? Então, como é que fica o destaque? É possível presumir a maternidade de mãe não biológica de criança gerada por inseminação artificial caseira no curso de união estável homoafetiva. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: no julgamento assíncrono em ambiente eletrônico, caso o processo seja retirado de pauta e não adiado,
é obrigatória a renovação da intimação das partes, notadamente quando há determinação expressa de retirada em atendimento à solicitação de sustentação oral. Gente, olha só. Aqui são dois conceitos, né, importantes. O primeiro é o de julgamento assíncrono em ambiente eletrônico. Quando é que isso funciona normalmente? É naquele julgamento virtual, né? Hoje os tribunais têm plenário virtual, turma virtual, e nessas normalmente a sessão começa na segunda-feira, o relator coloca o voto e aí os outros julgadores têm até a sexta-feira para votarem, seja votar junto com o relator, seja para dar voto contrário. E aí você pode perguntar, cabe sustentação oral nesse tipo de julgamento? Gente, até que cabe. Tem alguns tribunais que dá para gravar a sustentação oral e colocar nos autos. Eu dificilmente acreditaria que algum desembargador vai assistir. Enfim, pode ser que assista, né? Eu posso estar ridiculamente enganado. Mas existe, né? Existe. Mas na prática, o que normalmente acontece é que quando alguém pede sustentação oral, esse processo é retirado de pauta e aí ele é incluído na pauta de uma sessão presencial para permitir, não é, que esse advogado faça ali a sustentação oral. E esse ponto aqui é que é interessante, né? É distinguir o que é retirar de pauta do que é adiar. O que seria adiar? Adiar seria assim, ó, imagina que naquele dia não foi possível julgar o processo. O que acontece? É adiado para a próxima sessão. E aí não precisa nem intimar, sabe? Já fica ali na própria sessão, já consta em ata que vai ser adiado para a próxima sessão, beleza. Agora, quando se retira de pauta, a história é outra. Porque você retira de pauta e vai ter que reincluir. E aí, no momento de reincluir, tem que intimar os advogados, porque eventualmente o advogado pode querer fazer sustentação oral. Então, esse foi o caso, né? Estava, né, o processo na pauta virtual, uma das partes pediu sustentação oral, e aí, nesse caso, né, foi retirado de pauta e vai ser incluído em uma pauta presencial. E aí precisa intimar os advogados de ambas as partes para que eles saibam da data do julgamento presencial e possam eventualmente fazer sustentação oral, beleza? Como é que ficou então o destaque? No julgamento assíncrono em ambiente eletrônico, caso o processo seja retirado da pauta e não adiado, é obrigatória a renovação de intimação das partes, notadamente quando há determinação expressa de retirada em atendimento à solicitação de sustentação oral. Próximo julgado da quarta turma do STJ foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: para configurar o animus domini, requisito da usucapião, é necessário que o autor tenha a posse efetiva do bem e não apenas a detenção. Tá, gente, vamos aqui para alguns conceitos. Vamos lá. Primeira coisa, o que é posse? Posse é aquela situação em que a pessoa tem poderes inerentes à propriedade, seja de forma total ou parcial. E a detenção? A detenção é quando a pessoa está com a coisa em nome de outra pessoa, seguindo suas ordens ou instruções. Quer diferenciar uma coisa da outra para nunca mais confundir? Pensa no locatário e pensa no caseiro. O locatário, ele tem a posse. E aí é interessante a gente conceituar aqui os tipos de posse, né? Nós temos a posse direta, que é aquela que é exercida diretamente em relação ao bem, e nós temos a posse indireta, que é aquela pessoa que continua tendo poderes inerentes à propriedade, mas que não está no gozo, no usufruto daquele determinado bem. Então, olha só, quando nós pensamos em uma locação, a posse ela é desmembrada. Então, quem está alugando, ou seja, o locatário, ele passa a ter a posse direta sobre o bem, porque ele está com o bem, ele que mora na casa, ele que usufrui. E já o proprietário, ele passa a ter tão somente a posse indireta, porque ele continua tendo poderes inerentes à propriedade, mas não o poder de gozar dessa propriedade. Por quê? Porque quem está gozando da propriedade, não é o possuidor direto, ou seja, o locador. Não é? Não faz sentido? Faz sentido. Agora, imagina a detenção. A detenção, a pessoa até está na propriedade. Então, por exemplo, o caseiro.
o caseiro ele pode morar na casa, mas ele não está ali exercendo poderes inerentes à propriedade. Ele está ali simplesmente obedecendo ordens e instruções. Então é por isso que o locador ele pode, inclusive, reivindicar que o proprietário não entre na casa. Claro, eu estou aqui alugando uma casa, imagina o proprietário pegar a chave aqui, abre minha porta e entra. Não faz o mínimo sentido, né? Mas já o detentor, não. Então, se eu tenho um caseiro na minha casa, eu mesmo assim posso entrar na casa na hora que eu quiser. Isso não faz nenhum sentido do caseiro poder me impedir. Não é isso? É isso. Ah, professor, então agora eu estou entendendo. Então, quando a gente fala de uso capião, a posse pode gerar uso capião e a detenção não? Cuidado, também não é assim. Não é que a posse gera uso capião e a detenção não. A detenção não gera. Então, detentor nunca vai poder uso capi e, na verdade, é isso que o julgado nos conta, né? Mas para o possuidor uso capi também não é qualquer posse, é uma posse qualificada. É uma posse com animus domini. Então é por isso que o locatário também nunca vai poder usucapiar o bem, porque ele não tem animus domini. Ele está ali em virtude de um contrato, ele sabe que o dono, pelo menos deveria saber, né, que o dono é o proprietário, é o locador, não é? Agora, a posse com animus domini, então com a intenção de ser dono, com a convicção de que se é dono, essa sim pode gerar a usucapião. E aí, claro, né, se você tem um contrato de locação, esse contrato está sendo cumprido, você todo mês paga seu aluguel, tudo bonitinho, você pode até ter a intenção de ser dono assim na sua cabeça, né? Mas isso não vale nada para efeitos jurídicos, por óbvio, né? Então, gente, beleza? O julgado ele nem entra nesse nível de detalhamento, né? Ele fica só na detenção. E aí, de fato, detenção não faz o mínimo sentido mesmo. Você imaginar que uma detenção pode implicar no animus domini. Não pode, né? Aquela pessoa que está com a mera detenção do bem, ela está ali simplesmente na detenção do bem, obedecendo ordens do proprietário, daquela pessoa que tem ali o animus domini, beleza? Então, para configurar animus domini, requisito da usus capião, é necessário que o autor tenha a posse efetiva do bem, e não apenas a detenção. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: em situações excepcionais em que demonstrada a inviabilidade de conhecimento dos demais sócios acerca da gestão fraudulenta da sociedade pelo administrador, a regra do artigo 89 do Código Civil assume viés humanizado e voltado aos interesses sociais, admitindo-se a aplicação da teoria da accionata em sua vertente subjetiva, que adota como marco inicial do prazo prescricional o conhecimento da violação do direito subjetivo pelo seu titular. Gente, então temos aqui um julgado que trata sobre teoria da accionata em sua vertente subjetiva, não é? Então vamos lá, o que o Código Civil nos fala sobre o início do prazo prescricional? Está lá no artigo 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que alude os artigos 205 e 206. Então, via de regra, qual é o início do prazo prescricional? É a data em que é violado o direito. Então, violado o direito, nasce a pretensão, e a partir do momento que nasce a pretensão tem um prazo de vida, né? Ela morre dentro daquele prazo que está previsto no artigo 205 ou 206 do Código Civil. Então, ocorreu a prescrição, morreu a pretensão, beleza? Beleza. Agora acontece que existem exceções, né? A jurisprudência ela cria exceção a essa teoria da accionata em sua vertente objetiva. Qual é a vertente objetiva? É essa que diz que violado o direito nasce a pretensão. Para dizer assim, olha, em determinados casos é muito difícil para o titular do direito ter conhecimento de que a sua pretensão foi violada. Então, nesses casos, faz mais sentido a gente pensar que o prazo prescricional só inicia quando essa pessoa tem efetivamente o conhecimento
de que o seu direito foi violado. É assim. Então, nesse caso concreto, por exemplo, houve uma má gestão de recursos pelos administradores. Então, era um prazo trienal, de 3 anos aqui para a prescrição. E se entendeu que esse início desse prazo prescricional se deu tão somente com conhecimento efetivo dessa má gestão. Mas por quê? Porque se percebeu que durante esse período da administração não houve apresentação do balanço relativo a esses exercícios e nem muito menos a assembleia para deliberar. Então não houve publicidade. E dessa forma as pessoas prejudicadas não tinham como saber o que estava acontecendo. Quando é que elas ficaram sabendo? Somente no momento em que foram prestadas as contas. E aí, de fato, se verificou que houve ali uma violação ao direito. Professor, me dá outros exemplos de situações que o STJ aplicou a teoria da accionata em seu viés subjetivo. Gente, temos, por exemplo, a situação de dano ambiental, em que lá na edição 216, tese 10 do Jurisprudência em Tese do STJ, se entendeu que, nesse caso, o termo inicial da prescrição é a data que a ciência torna inequívoco os efeitos danosos à saúde. Me dá outro exemplo, informativo 689 do STJ. Naquele caso concreto, o advogado perdeu o prazo para um agravo de instrumento, isso gerou um prejuízo, mas o cliente só ficou sabendo quando a ação transitou em julgado. E aí foi que ele percebeu, que de fato houve a perda desse prazo do agravo de instrumento e que isso foi algo decisivo. E aí o judiciário entendeu que houve a perda de uma chance e que não seria razoável esperar que o cliente soubesse disso durante a tramitação do processo, já que essa relação entre advogado e cliente é uma relação pautada na confiança, Então, mais um caso aí em que o STJ adotou a teoria da accionata em seu viés subjetivo. E aí, gente, para poder memorizar bem essa questão do viés objetivo e subjetivo, é só pensar assim, o que é objetivo? Objetiva é a data que ocorre a violação do direito. Isso aí é objetivo. O que é subjetivo? É a data que a pessoa tomou conhecimento. Beleza? Beleza. Eu acho que assim faz sentido, Então, como ficou aqui o destaque? Em situações excepcionais em que demonstrada a inviabilidade do conhecimento dos demais sócios acerca da gestão fraudulenta da sociedade pelo administrador, a regra do artigo 189 do Código Civil assume viés humanizado e voltado aos interesses sociais, admitindo-se a aplicação da teoria da accionata em sua vertente subjetiva, que adota como marco inicial do prazo prescricional o conhecimento da violação ao direito subjetivo pelo seu titular. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: a natureza personalíssima dos alimentos, além de seu caráter de patrimônio moral, em razão da finalidade, torna inviável a transferência aos herdeiros em caso de morte da alimentada. Gente, a situação aqui é mais ou menos assim. Imagina que o Pedro é pai da Ana, motivo pelo qual lhe paga alimentos no valor de R$ 4.000. Esses alimentos estão atrasados. E aí a Ana falece. Mas quando a Ana falece, ela deixa um filho, o Enzo, então deixa um herdeiro. E aí pergunta se o Enzo pode propor a execução desses alimentos que eram da Ana e estavam atrasados? Não pode, tá? Por quê? Porque os alimentos são pessoais, são intransferíveis, são personalíssimos, Então não é possível que um herdeiro proponha essa execução, beleza? Então como é que ficou o destaque? A natureza personalíssima dos alimentos, além do seu caráter de patrimônio moral em razão da sua finalidade, torna inviável a transferência aos herdeiros em caso de morte da alimentanda. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil o destaque da seguinte forma: é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial, observados os requisitos do artigo 385, parágrafo 2º do CPC, pois trata-se de medida que produz os mesmos efeitos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência,
defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Beleza, vamos lá. Nós temos aqui o artigo 385 do CPC, que é um artigo que eu sempre recomendo a leitura e que ele traz a ordem de preferência da penhora. E aí, em primeiro lugar, o que vocês acham que tem? Dinheiro, né? Nada é melhor do que dinheiro, porque dinheiro é líquido, dinheiro você pode simplesmente utilizar. Você não precisa vender nada, por exemplo, se você penhora um imóvel, um carro, você precisa vender. Já dinheiro não. E aí depois vem o quê? Título da dívida pública, depois títulos e valores mobiliários com cotação de mercado, e aí vai passando, né? Veículo de via terrestre, bens imóveis, bem móveis gerais, semoventes, navios e aeronaves, ações de cotas de sociedade, enfim, assim vai indo, né? Até chegar lá em outros direitos. E aí, o parágrafo 1º ressalta que a penhora em dinheiro é prioritária, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista de acordo com a circunstância do caso concreto. Mas dinheiro não, né? Dinheiro é dinheiro. Ocorre que o parágrafo 2º diz assim, olha, para efeito de substituição da penhora equipara-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia. Agora tem que ser do valor acrescido de 30%. Por que isso, gente? Porque aí o seguro garantia, né, a fiança bancária, enfim, são bastante seguros, né? Então trazem essa segurança de que vai sim ser adimplido o crédito, caso necessário, e também acaba onerando menos o devedor, que não vai ficar com seu dinheiro ali preso. Ele vai pagar um determinado valor ao banco para conseguir um seguro garantia ou uma fiança bancária, e o dinheiro dele ele vai poder retirar e movimentar normalmente. Então imagina assim, uma empresa tem ali R$1 milhão penhorado na conta dela. O que ela faz? Apresenta um seguro garantia no valor de R$1.300.000, né? Que tem que ser 30% a mais que o valor da dívida original. O exequente pode se opor? Pode não. Agora imagine outra situação, imagina que em nenhum momento nenhum valor foi penhorado, mas a empresa, para evitar a penhora, já apresentou logo esse seguro garantia judicial. Percebam que o parágrafo 2º fala em substituição, né? Ele diz assim, ó, para fins de substituição da penhora, equipara-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que o valor seja 30% maior, né? Pergunto aqui, essa substituição tem que ser substituição mesmo, assim, tem que já ter sido penhorado e substituir? Não precisa, né? Não faz nenhum sentido. Então, de fato, a empresa pode se adiantar e apresentar. E aqui, gente, por último, nesse caso concreto, a exequente impugnou em virtude de algumas cláusulas da apólice de seguro-garantia. Mas aí percebeu-se, né, que na verdade se tratava de uma seguradora que estava ali verificada, né, a apólice era verificada, estava em conformidade com aquilo que era estabelecido pela SUSEP. Entendeu-se que havia ali também uma questão de regularidade dessa seguradora. E a questão do prazo, que era aquilo que estava ali previsto e que foi impugnado, que era uma validade específica, que no caso era até 4/7/2029, isso não era um problema, porque havia uma cláusula de renovação automática e dizendo que caso não fosse renovado de forma adequada, isso já seria considerado sinistro e então teria que ser paga a indenização. E além disso, a questão da condicionante que havia de que a cobertura só ocorreria após o trânsito em julgado. Mesma coisa também, não é? O trânsito em julgado é a data que essa decisão se tornaria definitiva. Então, problema algum também, tá? Como é que ficou o destaque, então? É possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do artigo 835, parágrafo 2º do CPC de 2015, pois trata-se de medida que produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto da anterior penhora, não podendo a exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. No caso concreto, não se percebeu nenhuma dessas situações. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial para você que vem sempre aqui, mas ainda não conhece o Clube da Lei.
aproveita a Black Friday e vem fazer parte do nosso clube. Com ele você vai ter acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, planos focados inclusive nos editais que acabaram de sair. Então, uma assinatura completa te permite uma organização total dos teus estudos de lei seca e jurisprudência, sempre com continuidade e por um valor super acessível. Aproveita a Black Friday que você ainda vai levar de graça o Mapa do Aprovado, um curso que te ensina a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade com muita autonomia e estratégia. Um outro convite especial, você faz mentoria com algum professor? Então, gente, indica para ele o nosso material. Nós estamos com parceria com alguns mentores, onde nós fornecemos o nosso material para que ele utilize ali na organização dos estudos, e isso acaba sendo muito viável, trazendo uma situação de ganha-ganha para todo mundo. Então, deixa a indicação aí para o seu professor, que quem sabe ele entra em contato com a gente e nós vemos essa possibilidade. Por último, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e com certeza vai ser um baita diferencial em prova de títulos. Então, vamos seguir em frente, julgados da quinta turma do STJ. O primeiro julgado da quinta turma foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: verificada a atuação extra-autos do magistrado que influencia no depoimento do acusado, não se pode cogitar da validade do ato, nem sequer a pretexto de ausência de prejuízo, visto que a quebra de imparcialidade do juiz gera nulidade absoluta. Gente, olha só esse caso concreto. Aqui é um exemplo didático, mas eu peguei o máximo possível de elementos reais, tá? Um adolescente chamado Lucas foi apreendido por cometer um ato infracional. Momentos antes da audiência de continuação, o juiz responsável pelo caso viu o adolescente no corredor do fórum e passou com ele a conversar ali informalmente. Aí, durante a conversa, o juiz fez perguntas relacionadas à acusação. A conversa não foi registrada oficialmente, nem ocorreu na presença de advogados. Enfim, foi uma conversa informal mesmo. O juiz foi ali perguntando: ai, como foi? Tu roubou mesmo? E aí, tu estava sozinho? Imagina, foi ali colhendo aquilo que o adolescente falaria, né? Quando começou a audiência mesmo, aí o juiz mencionou essa conversa informal. Então, imagina, por exemplo, que o advogado fez uma pergunta, aí o Lucas respondeu, o juiz disse: ah, mas você ali atrás não me disse um negócio diferente, não? Imagina, né? Aí o advogado veio e se diz: excelência, que conversa é essa? Vocês estavam conversando sobre o fato fora da audiência? E aí, obviamente, que o advogado arguiu a nulidade, né, por entender que a imparcialidade do juiz estava comprometida, já que ele ouviu informalmente o assistido ali no corredor, sem que tivesse o advogado por perto, enfim, sem nenhuma formalidade, simplesmente saiu ali perguntando um monte de coisa, e isso com certeza influenciaria no seu momento de decisão, né? Gente, a pergunta é, por ser um adolescente, o ato infracional, isso muda alguma coisa? Porque se fosse um processo criminal, né, nulidade na cara. E por ser um ato infracional, muda? Muda nadinha, tá bom? Muda nadinha. Então, verificada a atuação extra-autos do magistrado que influencia no depoimento do acusado, não se pode cogitar da validade do ato, nem sequer a pretexto de ausência de prejuízo, visto que a quebra de imparcialidade do juiz gera nulidade absoluta. E o último julgado de hoje é da sexta turma do STJ, foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: o fato de a vítima, menor de 18 e maior de 14 anos, atuar na prostituição e ter conhecimento dessa condição é irrelevante para a configuração do crime de favorecimento à prostituição de adolescentes. Olha só, gente, onde é que está esse crime? Esse crime está no 218b, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Então, o crime do artigo 218b é favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, tá? E aí, na mesma pena, incorre quem? Quem tem conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14, na situação descrita aqui no caput.
Que situação é essa? É a situação de submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Então, gente, muito cuidado primeiro aqui com a idade, tá? Porque veja só, se um indivíduo tem relação sexual com alguém menor de 14 anos, nós já temos aí de cara estupro de vulnerável, tá bom? Mas ter conjunção carnal com alguém que tem mais de 14, menos de 18, não necessariamente vai ser um crime. Tá? Então, ter conjunção carnal, por exemplo, com uma pessoa de 17 anos, não necessariamente é um fato criminoso. Agora, se houver ali alguma promessa de recompensa, não é? Se for algo que esteja relacionado com prostituição, com exploração sexual, aí já é crime de cara. Inclusive, tivemos um julgado muito interessante recentemente que tratava da figura do Sugar Baby, né? Aquela pessoa que ela é muito mais nova e tem uma relação com uma pessoa muito mais velha, simplesmente para ter vantagens econômicas. E aí se entendeu que essa relação de Sugar Baby e Sugar Daddy, quando a Sugar Baby, né, seja menor de 18 anos, ainda que menor de 14, equivale à prostituição para esses fins aqui. Então, de fato, mesmo assim, mesmo sendo uma prostituição propriamente dita, né, que a pessoa vai lá, combina o programa e paga, mesmo assim, isso daqui equivale. Então, seria também um crime de favorecimento à prostituição, outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, e entraria aqui nessa forma equiparada do parágrafo 2º, inciso 1. E aí, gente, sobre esse ponto, o que eu quero que vocês saibam? Que, primeiro, para que seja esse crime aqui, não precisa ter habitualidade. Então, pode ter acontecido só uma vez. E segunda coisa, não importa o histórico sexual da vítima, não importa se a vítima atua na prostituição já há anos, enfim, não importa. Não importa mesmo. Se você tem relação sexual com a pessoa menor de 18 anos e essa relação sexual envolve ali uma contraprestação, foi só uma vez, não importa. Ah, ela já atuava dessa forma, inclusive eu contratei ela por meio de um anúncio. E esse anúncio já estava ali há 3 anos, então há muito tempo ela atua na prostituição. Nada a ver. Mesmo assim, esse agente vai responder pelo crime. Então, como é que ficou o destaque? O fato de a vítima menor de 18 e maior de 14 anos atuar na prostituição e de ter conhecimento dessa condição é irrelevante para a configuração do crime de favorecimento à prostituição de adolescentes, crime este do artigo 218b, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a você que ouviu até o final e vou reiterar aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Não deixa também de curtir esse episódio, nos avaliar com 5 estrelas no Spotify, comentar o que você achou e de compartilhar, seja na sua rede social preferida, seja naquele grupo de WhatsApp cheio de profissional do direito ou concurseiro, ou com aquele amigo que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Ajuda a gente, que fortalece muito o projeto e nos anima a sempre continuar. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.